E se você se mudasse para uma casa e descobrisse a existência de uma entidade mortal chamada Bye Bye Man? O problema começa quando você fala o nome dele em voz alta para os seus amigos, já que o Catiz começa a provocar alucinações na cabeça de todo mundo, o que eventualmente faz com que vocês não saibam mais diferenciar a realidade de ficção. O filme se inicia em 1969, na cidade de Madison, quando um homem que parece o velho do Up Altas Aventuras bate na porta da vizinha e pergunta se ela por acaso contou o segredo para outra pessoa. A mulher fala que apenas comentou com a outra vizinha, o que é péssimo para as duas, já que o velho do Up pega uma escopeta no carro e invade a casa da danada, atirando tanto na dona quanto na outra garota. O mais engraçado é que as mulheres viram o danado tirando a arma do carro e portanto tinham alguns segundos de vantagem para fugir por uma das janelas da cozinha, o que daria uma chance para elas sobreviverem, mas eu acho que ficar esperando tomar um tiro na tarraqueta seja bem mais legal. Tudo bem. Pra sorte do velho do Up, a vizinha que também ficou sabendo do tal segredo tava comendo um bolinho de fubá na mesma casa, o que coloca um alvo nas costas dela e da filha, que saem correndo na direção da casa onde moram. Nessa hora, os pois poderiam ter barricado a porta e usado o telefone fixo pra ligar pra polícia, lembrando que a história nesse momento se passa nos anos 60 e, portanto, não existiam celulares ainda. A barricada de certa forma atrasaria o danado e talvez a polícia conseguisse chegar a tempo na casa, mas deixa pra lá, porque elas fazem exatamente a mesma coisa que as outras mulheres e viram adubo de cemitério. A trama então pula por os dias atuais, e é aí que a gente conhece os três protagonistas a lá não fede nem cheira, sendo eles Elliot, a namorada dele chamada Sasha e por fim John, o amigo dos dois que muito bem poderia se chamar Judas, já que o cara não perde uma oportunidade de passar a mão em Sasha. Que é isso, cara? O que está acontecendo aqui? Enfim, como Elliot acredita que o amigo vai manter o mangusto dentro da calça, ele aceita que John se mude com os dois para uma casa perto da faculdade onde eles vão iniciar o curso. A parada começa a ficar estranha quando Elliot vê algumas moedas de ouro na mesa de cabeceira dele, sendo que elas continuam reaparecendo. Intrigado, Elliot abre uma das gavetas da mesa de cabeceira e vê que o fundo dela tem vários rabiscos com as frases "não diga, não pense". Achando tudo aquilo muito bizarro, ele arranca o papel de baixo e vê o nome Bye Bye Man escrito, sendo que Elliot não pronuncia aquilo em voz alta, porém não para de pensar naquela expressão. Esquece isso porque os três jovens dinâmicos decidem fazer uma festa na casa nova e Elliot aproveita para convidar o irmão dele chamado Virgil, além de Alice, a sobrinha de Elliot. A garotinha então decide explorar a casa e vai parar no quarto do tio, onde alguém joga uma moeda de ouro para ela pegar. A garotinha então se entretém com o objeto, porém logo fica de saco cheio e dá a moedinha pro tio. Depois que todo mundo vai embora, ficam apenas 4 pessoas na casa, o que inclui Kim, uma garota da faculdade que diz ser médium, o que significa que ela pode se comunicar com os espíritos. Elliot duvida da garota e pede que ela prove que não tá mentindo, o que faz o cara esconder uma chave debaixo da panela na cozinha. Pra surpresa dele, Kim não perde tempo e acerta na mosca onde a chave se encontrava, deixando Elliot na dúvida. Conforme Kim entra em transe pra se comunicar com o além, algo a deixa com medo e a garota diz achar melhor parar a sessão. Porém, o ramelão do Elliot pergunta o que as almas penadas estão dizendo, sendo que Kim responde que elas estão repetindo as frases "não fale, não pense" freneticamente. É aí que Elliot tem o momento mais burro desse filme, já que ele simplesmente fala que eles devem estar se referindo à expressão Bye Bye Man. Não, você é burro, cara, que loucura. É aí que as luzes se apagam e Kim fica completamente descontrolada. Naquela mesma noite, a capirotagem começa a esquentar, já que Elliot acorda e olha pra parede, onde vê uma figura encapuzada olhando pra ele. O cara se apressa pra acender a luz e percebe que era apenas uma ilusão de ótica. Meu, por favor, tira a porcaria desse casaco da parede, tá me dando aflição. O problema é que Elliot começa a ouvir alguns barulhos de arranhado do lado de fora, sendo que assim que ele se aproxima da janela, é possível ver o capeta encapuzado atrás do jovem dinâmico, que burramente não percebe a presença ali. No dia seguinte, a gente também descobre que Kim dormiu no quarto de John. O problema é que ele não tá muito afim de trocar ideia com a garota, já que ele se sente envergonhado pelo fato do bingolinho dele não ter acordado pra brincar com a garota na noite anterior. Mesmo assim, Kim fala pra eles partirem pro round 2. Contudo, do nada, John vê que umas larvas estão aparecendo no cabelo da donzela, sugerindo que ele tá sob o efeito de alucinações causadas pelo Bye Bye Man. Não foi aqui que eu estacionei o meu carro.
O cara então volta pra casa, sendo que Elliot tá esperando por ele na saída da propriedade. O protagonista então mostra uns arranhados na entrada da casa pra John, dizendo que ele tinha ouvido ruídos durante a madrugada. Infelizmente John caga pra situação e vai tomar um banho depois de dizer que Kim era uma garota sem zelo pela higiene pessoal. Elliot diz pro amigo furazoi não falar assim de Kim, porém John responde que não é todo mundo que tem o privilégio de ter uma namorada perfeita igual Sasha. Elliot, se cuida, porque senão logo mais vai aparecer uma gaia na sua cabeça. Enfim, a noite cai e Elliot liga pro irmão, já que ele tá começando a suspeitar que John e Sasha estão pulando a cerca escondidos. Porém o garoto logo se distrai ao perceber que a namorada e o amigo não estão na sala com ele. Elliot então olha pra escada e pergunta o que os dois estão fazendo no andar de cima. Cara, não tem como. Pensa no maior chifrudo do mundo. Com certeza o nome dele é Elliot. Por algum motivo que o roteiro quis, o garoto, em vez de subir as escadas, prefere ir pro porão, onde ele encontra mais uma moeda de ouro e ainda por cima vê um baita cachorro gigante. Ele obviamente dá aquela freadinha na cueca e sai gritando igual uma gazela. Socorro! Socorro! Sendo que Elliot é logo acudido pela dupla talarica. John fala que eles estavam na sala esse tempo todo e ainda revelam que Elliot parece estar sob o efeito de hipnose. Na manhã seguinte, Elliot percebe que o resfriado de Sasha tá cada vez pior, sendo que a curiosidade o faz dar um pulo na biblioteca, e assim ele começa a pesquisar mais sobre aquelas frases escritas na mesa de cabeceira. Uma bibliotecária mostra a Elliot um dossiê sobre o Bye Bye Man, e logo descobrimos que em 1969, um garoto acabou com a própria família e disse ao repórter que Bye Bye Man o obrigou a fazer aquilo. O mesmo repórter mais tarde pirou o cabeção e finalizou as mulheres que a gente viu no começo do filme. Como a história do velho do Up nunca foi publicada, ela acabou indo parar no arquivo morto da biblioteca, sendo que a mulher aí deduz que ele não queria que as pessoas tivessem conhecimento da entidade. Foi exatamente por esse motivo que o repórter ficou murmurando as frases "não diga, não pense" ao caçar as donzelas na cena inicial, pois o velho do Up acreditava que até mesmo pensar na entidade dava poder a ela. Em um flashback a gente descobre que depois que o repórter terminou de brincar de tiro ao alvo, ele decidiu se finalizar para apagar a existência do Bye Bye Man, que ele inclusive chega a ver acompanhado do cachorro, que realmente tá gostando do filé mignon mal passado das donzelas abatidas. Diante disso, o repórter opta por secar uma garrafa de produto de limpeza e logo vai pro além. Infelizmente, o artigo que ele tinha escrito permaneceu intacto, assim como o nome da entidade. Elliot então percebe que um dos jeitos de derrotar o Bye Bye Man é apagar o nome dele da existência, o que faz o garoto começar a rabiscar o documento arquivado. Quem não gosta muito disso é o próprio capiroto encapuzado, que aparece na biblioteca e começa a encarar a Elliot. No entanto, se vocês repararem bem nessa cena, assim que Elliot termina de rabiscar o nome da entidade, ela subitamente desaparece, o que comprova a teoria do repórter. Diante disso, derrotar esse filme não é tão difícil assim, sendo que Elliot poderia ter reunido as 5 pessoas que agora sabem da existência do Bye Bye Man, incluindo a bibliotecária, e combinado com elas de não contar o nome da entidade pra mais ninguém. Outra ideia para derrotar o filme seria esquecer o nome Bye Bye Man. Pô, Ed, mas ainda não existe uma tecnologia que apague as memórias dos cérebros das pessoas. Eu obviamente sei disso, porém, existem meios farmacêuticos de nublar as memórias. Pra quem não sabe, elas ficam armazenadas numa parte do cérebro conhecida como hipocampo. Certos remédios, como jujubas, antideprê, antihistamínicos, clonazepam e diazepam, podem causar efeitos colaterais, afetando o hipocampo. Por favor, não use esses remédios sem prescrição médica, sendo que eu só tô comentando sobre o uso dessas substâncias numa situação fictícia como essa. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Enfim, se Elliot e companhia ingerissem esses medicamentos com certa frequência, a capacidade cognitiva deles ficaria extremamente instável, o que talvez fizesse com que eles se esquecessem do Bye Bye Man temporariamente. Como não lembrar dele o deixa mais fraco, com o tempo, talvez a entidade pararia de persegui-los. Outra ideia seria entornar aquela garrafa de velho barreiro, o que também atrapalha bastante as sinapses neurais, e assim facilitaria para eles esquecerem do Bye Bye Man por algumas horas. Que água, rapaz, tá ficando louco. Eu só tomo cerveja. Infelizmente, Elliot prefere pedir a ajuda de Kim, que olha só, também tá alucinando e aparentemente finalizou a colega de quarto, pois as mãos dela estão recheadas de suco de morango. Como essa pessoa apresentada não aparece no filme, eu não vou incluí-la na contagem de presuntos, lamento. Que pena.
Enfim, Elliot leva Kim pra conversar com Sasha, porém, no meio do caminho, a garota vê que uma família tá precisando de ajuda após o carro deles ter capotado, o que faz a garota pedir pra Elliot parar o carro. Sem entender porcaria nenhuma, o cara simplesmente obedece, o que permite que Kim saia correndo pra dar uma mão. Infelizmente, essa era mais uma visão causada pelo tinhoso, já que o plano da entidade era levar Kim pro meio do trilho do trem, sendo que o condutor não consegue parar o transporte a tempo e faz massinha de amolar com o corpo de Kim. Isso me leva a pensar que outro jeito de ficar menos suscetível à manipulação do Bye Bye Man. Se você gostou do vídeo até agora, fica ligado, porque o vídeo completo está aparecendo na tela nesse exato momento, é só clicar e colar lá no Ed Nerd canal.